Ontem nós terminamos a aula, no finalzinho, criando nosso projeto todo, na verdade, nossa solução com todos os nossos projetos. E criamos, ainda no final da aula, uma conta no myasp.net para que nós pudéssemos ter uma base de dados remota para utilizar na nossa aplicação. Isso evita que a gente tenha que utilizar o Docker, tá? Ou mesmo o SQL Express. Isso vai ser muito importante no projeto de vocês, porque a base de dados vai ser remota e vocês vão usar a mesma base de dados, todos os formandos de um grupo de maneira compartilhada, porque ela é remota. Então, o nosso próximo passo agora vai ser configurar já o nosso Business Context para criarmos a conexão com a nossa base de dados. Então, vamos aqui agora no nosso Business, adicionar as libraries que nós precisaremos para utilizarmos o Entity Framework como ferramenta. Então, botão direito do rato aqui no nosso projeto Business, Manage Nugget Packages, pronto, abriu aqui. Vamos carregar aqui em Browse e vamos colocar aqui Entity Framework. Então, vamos utilizar 3 bibliotecas. É o Entity Framework, esse aqui, o Core. Podemos usar essa versão que está aqui, se aceitar. Está instalando, instalou. Aceitar. Está dizendo que esse preview não é compatível com o .NET 9. Então, vamos colocar outra opção. Então, vamos selecionar aqui o Entity Framework Core e selecionar aqui uma versão que seja compatível com o 9. Esse aqui, ó, Latest Stable 9.0.6. Pronto. Lembrem-se que as versões têm que ser igual. Então, as outras libraries têm que ter a mesma versão dessa. 9.0.6. Então, já instalamos o Microsoft Entity Framework. Agora vamos instalar o Microsoft Entity Framework Design 9.0.6. Aceitar. Então, já temos o Design e o Entity Framework Core. Agora vamos instalar o Tools. Primeiro o SQL Server e o Tools. Tanto faz. Vamos o SQL Server. Então, Entity Framework .sql, Microsoft.entity-framework.sql Server, mesma versão, accept. Ok, e agora o Tools. Install. Accept. Importante é que no vosso ficheiro do projeto Business, vocês tenham essas libraries instaladas. Como é que eu sei? Carrego 2 vezes no projeto e ele vai abrir para mim o business.csproj, que é o ficheiro do projeto. Então aqui estão as libraries que nós vamos utilizar: o framework, Entity Framework, Core, Design, SQL Server e Tools. Essas libraries aqui, basicamente. Próximo passo: configurar nosso business para termos um business context. Então, botão direito do rato, Add,
e vamos adicionar um folder aqui que nós vamos chamar de models. Não, perdão, entities. E agora vamos adicionar aqui dois ficheiros que são... Ok, deu um erro aqui no meu Docker, não quero saber disso agora. Um ficheiro, primeiro o business context e depois o iBusiness context. Então, vamos, botão direito do rato, add, new class, e vamos criar aqui o iBusiness context. iBusiness context. Isso aqui vai ser uma interface. Vamos adicioná-la. E vamos adicionar também tá aqui adicionando o business context, que é a classe que vai implementar a interface. Então, botão direito do rato, add class business context. Por que a gente faz a interface e fazemos a classe para implementação da interface? Porque a interface, como a gente já tinha falado, é um contrato. Então, tudo que eu quero obrigar a ser implementado, eu vou colocar na interface. Lembrando que os dois têm que ser público e public. Pronto. Agora, aqui no meu business context, eu vou trazer a herança, o meu DB context, que é a library do Entity Framework, que vai fazer a implementação da base de dados utilizando o Code First, ou a conexão diretamente com a base de dados utilizando a conexão string e todas as ferramentas que nós pudermos utilizar do DB Context, fazendo com que a nossa base de dados ela se torne para a gente um objeto em memória. Então, vírgula, aqui, iBusiness Context. Isso aqui é a base da nossa implementação. Então, antes de mais, nós vamos fazer aqui uma config. Deixa eu ver se ele consegue aqui. Override. On configuring. Ok. Based on configuring. E deixem ver aqui se eu option building ponto SQL Server use SQL Server. E aqui eu vou especificar dentro do meu use SQL Server a minha connection string. Essa connection string, deixem ver aqui, SQL Server, options 3 overload, mas eu posso ter aqui simplesmente a connection string do meu acesso. Eu vou abrir aqui então o meu MyAspNet, myasp.net, e vou pegar a connection string que vai estar aqui. Ó. Então, vou voltar aqui no início. Eu vou considerar que vocês já fizeram a base de dados, certo? Então, estou aqui no início. Vou em Databases, MySQL, Microsoft SQL, MySQL não, MS SQL, MySQL é outra coisa. E aqui eu tenho a base de dados que eu criei ontem. Mostrei para vocês ontem como que criava. Aqui eu tenho o acesso à connection string que posso utilizar. Vou carregar aqui. E aqui eu tenho em .NET, em Classic ASP e em MySQL Connect isso aqui em PHP. Eu vou copiar essa aqui, que é o que eu quero usar, certo? Vou copiar isso aqui, copy, e vou colocar lá no meu como parâmetro. Então isso aqui é minha connection string. Eu tenho que fechar aqui as aspas no final. A password é a password que vocês registraram
no momento da criação da base de dados. Deixa eu ver aqui se eu posso modificar a password. Ok. Vou modificar novamente aqui, só para eu ter uma password que é... Deixa eu ver se vai. Não foi. Vou ver aqui novamente. Não foi. Vamos tentar mais uma vez aqui. Paz. O outro. Não consigo copiar. Se eu errar aqui... aqui diz que modificou e aqui diz que tem essa mensagem embaixo. Vou copiar ela aqui. Só para não me perder. E vou jogar ela lá. Certo? Então essa aqui é minha password. Pronto. Feito isso, eu tenho a minha base para configuração. Então vamos criar aqui a nossa primeira classe nas entidades, né? Ou seja, a gente vai criar a primeira entidade como objeto que nós vamos passar para a nossa base de dados aqui. Então vou carregar com o botão direito do rato aqui, Add Class. E essa classe que eu vou colocar aqui, a gente já fez uma classe como de estudantes. Agora vamos fazer uma classe de um trabalho como se nós tivéssemos registrando pacientes, ou seja, utilizadores de um sistema de saúde. Então vou colocar aqui patient, não sei nem se é a forma correta em inglês. Vou adicionar. Antes de mais, vou adicionar uma classe aqui que eu vou chamar de base entity. Então add class base entity. O que é que essa base entity vai trazer? Ela é public, certo? E ela vai trazer o ID, public int ID, public string, não, public date time created at public date time updated at e public date time não, booleano, bool is deleted. Por que is deleted? Porque vamos considerar que vamos utilizar um soft delete nessa aplicação. Vou guardar tudo aqui. Próximo passo, colocar essa entidade no meu business context. Então aqui eu vou criar aqui a minha dbset do tipo de entidade que nós vamos chamar patient, que nós vamos chamar de patients. Por que patients? Porque é o nome da tabela que nós vamos utilizar. Get set. Ok. Aqui tem que ser public. E aqui também a nossa classe tem que ser public, que eu não fiz ela public, ela está interna, public. A classe patient tem que ser public, patient. Voltando aqui ao business context, então patient já está
como pública. Eles que patient não é uma palavra. Qual seria a palavra aqui? Eu vou deixar assim. Isso é uma questão de um erro de inglês. Ok? Não levem isso em consideração. Okay? Deixa eu só. É patient. Não é com C, é com T. Ok, eu vou alterar aqui primeiro, então. Eu vou considerar assim. Patient, com T. Eu vou fazer aqui a modificação da classe também no nome dela. Rename patient. Pronto. Tá? Ok. Aqui também é T. E aqui já tá. Pronto. Então agora nós já temos uma entidade e ela ainda não recebeu dados, informações. Ela vai receber primeiro o base entity como informação, como dados, então ela vai receber as propriedades que tem lá e depois vamos adicionar algumas que ele está sugerindo aqui, como public, string name, public, string surname, public, vou colocar aqui date time, date of birth, não, paciência ali não precisa, public, string, vou colocar aqui e-mail, get set. E já tá, para já. Ok? Isso aqui já é suficiente. Então agora eu já tenho dentro do meu business context a criação de uma classe, que é essa aqui. E agora falta implementar o que eu criei na minha interface. Lembra o que eu disse, né? É um contrato. Ou seja, eu criei isso aqui e isso me obriga, sempre que a interface é chamada, a ser implementada. Então, vem aqui, ó, Quick Action in Refactors e vou colocar Implement Interface. E aí ele vai implementar aqui o paciente. Eu vou colocar Get Set normal, que não tem necessidade de implementar além disso. Já está aqui. Agora, vamos iniciar nossa primeira migração. Botão direito aqui em Solution Explorer, botão direito no rato no projeto, Open in Terminal. E aqui nós vamos fazer nossa primeira migração. Então, .NET EF Migrations Add Initial Migration. Carrego Enter. Ele vai fazer o build do nosso projeto, vai checar a conexão. Agora ele não checa a conexão, checa depois quando for fazer o database update. Pronto, já foi feita aqui a migração. E o próximo passo é fazer o .NET EF Database Update para que a migração aconteça. Então, o que a migração vai representar aqui? Que essa entidade que nós criamos a partir de uma classe, ela se torne uma tabela na nossa base de dados. Enter. Ele vai checar a conexão, fez o build com sucesso, está fazendo a migração, migrou. Isso significa dizer que nós temos aqui a base de dados funcionando. Como eu vou checar? Vou abrir aqui o meu Debeaver, vou criar uma nova conexão, SQL Server, Next, e vou pegar as informações que eu tenho na minha Connection String. Vamos ver aqui no Business Context, o servidor é esse, tá aqui. Minha base de dados é essa aqui, ó, a catalog. SQL Server Authentication, meu user é esse que está aqui. E a password é a password que eu registrei, que é essa aqui.
Test connection. Ok, sucesso. Finish. E agora eu tenho aqui a minha conexão .NET 003. Vou carregar aqui para visualizar. Database. Tá aqui a minha base de dados. Schemas. DBO, tables. Tá aqui, ó. Patients. Com ID, name, surname, data de nascimento, e-mail, created at, updated at e is deleted.